Quanto mais eu corro, mais sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já andei por todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, tem poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei por todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que eu espero alcançar. É teu caminho andar, meu
Vamos cantar juntos? Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos E clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Mais uma vez. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Aleluia. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei o que você veio pedir ao Senhor nesse lugar. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Mas eu sei que existe um lugar para você olhar essa noite. Existe um lugar de onde vem toda a força, todo o ânimo e tudo que você precisa. Por isso eu quero convidar você a cantar esse refrão que diz: levantarei os meus olhos e clamarei socorro, porque você veio nesse lugar pedir ajuda, o favor de Deus que não passa e que não muda, a graça de Deus que está nesse lugar. Você que precisa levantar os olhos acima das circunstâncias, você precisa enxergar além do problema, você que precisa ver além das adversidades, você que tem os seus olhos turvos, embaçados, cegados pela desconfiança, incredulidade, pelo desespero. Hoje o Senhor convida você a levantar os seus olhos. Hoje o Senhor convida você a levantar o seu rosto e contemplar a salvação que não está em homens, que não está na força humana, a salvação e o livramento que não está numa instituição de religião, que não está num grupo de pessoas ou numa ação pessoal, a salvação que está no poder do nome de Jesus, o poder que liberta, o poder que transforma, o poder que cura, o poder que desfaz as obras do diabo sobre a sua vida, o poder que quebra as correntes de Satanás sobre o seu coração, o poder que desfaz as obras do inimigo contra seu casamento. Esse é o momento, esse é o lugar para você levantar os seus olhos e clamar por socorro e pedir pela ajuda, porque a palavra diz que Ele vai nos escutar. O Senhor vai nos escutar, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai escutar o seu clamor essa noite. Você que veio deprimida, você que veio desesperançoso, você que veio angustiado, o Senhor Jesus te ouve, te escuta, te atende. E nós vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso nesse lugar. Cante mais uma vez: levantarei. Vamos cantar esse refrão? Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Você pode dizer isso? Tua palavra diz que vais me escutar. Mais forte, mais forte. Levantarei meus olhos. Grite por e socorro. Clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir. Mais uma vez, você dizendo isso ao seu coração. Levantarei meus olhos. Eu clamarei socorro. e pedirei teu socorro. Teu coração diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Senhor, nós estamos aqui para ouvir o teu falar. Fale ao nosso coração, ministre a nossa vida. Nós só queremos ouvir o teu falar. Silencia as vozes da incredulidade, silencia as vozes do desespero, silencia as vozes da ansiedade. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquieta o nosso coração, acalma nossa aflição, silencia nossa angústia e fala ao nosso coração nesse lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode cumprimentar a pessoa que está perto de você dizendo:
Ouça o que Deus tem para falar ao seu coração essa noite. Isso, ouça o que Deus tem para falar ao seu coração. Cumprimente pelo menos umas 5 a 10 pessoas perto de você. Isso, dá um abraço nela e fala: ouça o que Deus tem para falar em seu coração essa noite. Depois que você cumprimentou o maior número de pessoas, você pode se assentar, por favor. E você que nos assiste pela internet, um alô especial para você. Obrigado pela sua companhia, sua participação conosco também. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Ficamos muito felizes de receber vocês. E a gente quer dar nossas boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Deixa eu passar alguns avisos. Pode passar, por favor? Nós temos as últimas vagas dos encontros de casais, queridos. As últimas vagas estão aí preparadas para você. A gente não fala que é o resto das vagas, mas as últimas vagas são para você. Foram preparadas para você e seu cônjuge. Então, você esposa, você marido que está aqui, tem mais algumas vagas lá esperando você. Procure a Rosângela, o Valdenir, a Joseli, o Luiz Carlos Almeida, e vocês podem falar com eles para pegar sua ficha de inscrição e pegar aí essas últimas vagas que estão preparadas para você ter um tempo especial de ministração sobre a sua família, através do nosso encontro de casais, que será esse ano de 6 a 8 de outubro, e será no Sesc em Caiobá. Olha só que bonito, um lugar gostoso para a gente ouvir da palavra de Deus e também ter um tempo de lazer em casal, tá ok? Próximo aviso. Nós temos agora nessa próxima sexta-feira o encontro de vocacionados, e aí eu queria convidar você que já sabe como funciona. Vocacionados são aqueles que sentem um chamado especial, uma direção especial de Deus para alguma área da sua vida, para servir na comunidade ou no ministério. E sexta-feira às 19 horas a gente vai ter um trabalho aqui com os nossos vocacionados, e você está convidado a participar conosco, tá ok? Próximo aviso, amanhã cedinho, das 6h30 às 7 horas da manhã, tá? Então você pode acordar e às 6h30 você vir aqui orar conosco, um tempo de busca da presença de Deus. Nós fazemos o seguinte: nós temos um tempo de adoração, depois uma meditação na palavra e um tempo de oração silenciosa, um tempo de a gente colocar o nosso coração no altar de Deus e depois de a gente orar uns pelos outros. Amanhã às 6h30 às 7 horas, é 30 minutos, porque algumas pessoas trabalham a partir das 7. Então, outras vão entrar às 8. Mas a gente quer providenciar para vocês um café da manhã. Às 7 horas encerra, e é o café da manhã aqui do lado do nosso salão social. A gente tem um tempo de comunhão, tomar um café da manhã. O pessoal já vai levar os filhos para a escola. Se quiser trazer o filho a esse horário também para orar conosco, não tem problema. Mas amanhã das 6h30 às 7 horas, nosso tempo de oração aqui. Tá ok? Mais algum aviso? Você pode convidar alguém para o tema da virada. Eu tenho certeza que tem sido temas abençoadores para a sua vida. E se você tem praticado os desafios que têm sido colocados sobre a sua vida, com certeza você já tem tido respostas. Com certeza Deus tem falado com você na terça-feira. E se tem sido bom para você, aproveita para convidar alguém para estar aqui conosco, para poder participar. Aliás, você que está participando hoje da nossa Terça da Esperança pela primeira vez, nós trabalhamos com propósito de oração. Toda terça-feira a gente abre a oportunidade para você começar uma campanha de oração. São 7 semanas. 7 na Bíblia é um número que mostra completude. Josué marchou 7 dias em torno de Jericó. Naamã pulou 7 vezes no Rio Jordão. O mundo foi criado em 6 dias e o Senhor descansou no 7º, completando a obra da criação. Ou seja, 7 é um número profético. E a gente quer fazer isso. Durante 7 terças-feiras a gente quer orar pela sua vida, orar pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pelo desemprego, pela enfermidade, pelo diagnóstico médico, pela família, pelos filhos, o que você quiser colocar no altar do Senhor. 7 semanas nós vamos buscar a Deus com você. E ao final dessa celebração a gente vai convidar. Quem quer começar uma campanha de oração? Aí você vai vir à frente para orar com as outras pessoas que já estão em campanha, pegar o seu cartãozinho, colocar na sua Bíblia, colocar no seu bolso e voltar a semana que vem para a segunda semana de campanha. Hoje você já começa a primeira. Então, se você já está interessado em começar, aproveite todo esse culto, porque hoje é a primeira semana de oração para colocar diante do altar do Senhor, tá ok? E no domingo à noite, você pode vir conosco participar de uma nova série de mensagens que chama Eu Amo a Igreja. Por que a gente é igreja? E por que é tão gostoso ser igreja? Não eu amo a igreja, a placa da igreja. Tem gente que fala assim, eu visto a camiseta da igreja presbiteriana independente. Não, a gente veste a camiseta do reino de Deus. A igreja presbiteriana independente é um braço, é um ramo do reino de Deus. Eu visto a camisa do reino de Deus. E vem descobrir isso. O que significa isso conosco aos domingos às 19h30. Tá ok? Tem mais um aviso da equipe de coreografia, infantil. A equipe de coreografia infantil está fazendo um aviso às mamães e aos papais. As atividades retornam amanhã.
às 5h30 da tarde. Será 1 hora de ensaio, das 5h30, das 17h30 até as 18h30. Então você, mamãe, e você, papai, que tem interesse que a sua filha, abaixo de 11 anos, até 11 anos, e quer participar da coreografia infantil, é só você dar o nome para Isabela na saída da nossa celebração e dizer: minha filha, eu quero trazê-la para a coreografia infantil, para participar de uma atividade de dança da igreja, todas as quartas-feiras, às 17h30, às 18h30. Você vem buscá-la, vem trazê-la e também depois vem buscá-la, tá bom? Então, no final da celebração, é só procurar a Isabela, nossa secretária, ao final, e dar o seu nome, o nome da sua filha, e dar o seu telefone para a gente. Tá ok? Nós vamos devolver nossa contribuição e você pode fazer isso com muita alegria. Aliás, você só pode fazer isso com alegria, porque a Bíblia não dá outra opção. A Bíblia não fala: trazei todos os dízimos, ofertas na casa do Senhor emburrado. Trazei todos os dízimos na casa do Senhor por causa da obrigação. Trazei todas as suas ofertas porque o pastor mandou. A Bíblia fala para trazer com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E se tem uma forma que Deus se agrada de receber, é através da alegria do seu coração. Então vamos ser generosos, vamos ofertar, vamos contribuir. Eu convido você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos orar e aí durante a nossa canção você pode vir aqui à frente devolver a sua contribuição. Paizinho, obrigado pelo salário, pelo sustento. Obrigado, Pai, pelo recurso financeiro que o Senhor tem dado a nós. E agora nós queremos devolver a Ti como forma de gratidão, dizendo que o Senhor é bom, e é com muita alegria que nós reconhecemos isso. Em nome do Senhor Jesus, recebe cada contribuição e cada coração que oferta e se dispõe a isso essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver a sua contribuição. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos proclamar. Porém, liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar a todos os que choram, e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor, vestes de louvor. Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos,
libertação a todos proclamar. Porém, liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar a todos os que choram, e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, olhos de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente, continue em pé. Nós vamos orar com você e vamos continuar adorando ao Senhor. Crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente. Nós teremos um tempo de ministração para esses pequenos e essas pequenas também. Nós vamos orar, abençoar cada uma delas aqui na presença do Senhor. Pastor João, o senhor pode fazer essa oração para as nossas crianças, por favor? E depois nós vamos orar para aqueles que estão em campanha também. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida das nossas crianças e pedimos que teu Santo Espírito esteja abençoando-as agora, Deus, coroando-os com a tua graça, com o teu amor, e que elas possam sair doutrinadas pelo Senhor, ó Deus. Abençoe as ministrantes, ó Deus, que elas tenham também do Senhor a tua unção, em nome de Jesus, amém. Podem ir, crianças, convidar os intercessores que venham aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na sua segunda, terceira, quarta semana de campanha. Dá uma atenção, segunda, terceira e quarta semana de campanha. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente para a gente orar pela sua vida. E você pode vir aqui à frente para que a gente possa orar com você. Enquanto isso, aqueles que vão ficar no seu lugar, continue adorando ao Senhor com essa canção que nós estaremos projetando no telão e cantando com a nossa equipe. Segunda, terceira e quarta semana pode vir à frente, nós vamos orar com vocês. O deserto não é o meu lugar. Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei e abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar os que louvarei tua promessa. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que eu vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O deserto não é meu
Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei e abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar os que duvidam. Minha fé está firmada em ti, Senhor. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Louvarei tua promessa. Louvarei tua promessa. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que eu vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que eu vencerei. E agora vamos declarar juntos que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os Pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Impossível, eu sei, tua palavra me garante que vencerei. o impossível Vai acontecer, eu sei. tua palavra me garante que eu vencerei. Para um pouquinho, ministério. Ó, igreja, vamos cantar esse refrão que é muito lindo. A palavra diz que o impossível pode acontecer nesse lugar, porque nós estamos firmados na palavra do Senhor, amém? Vamos cantar juntos mais uma vez. O impossível, força, vai acontecer, eu sei. Tua palavra Me garante que vencerei. o impossível Vai acontecer, eu sei. tua palavra me garante que eu vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que eu vencerei. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, nosso time de adoração. Nós estamos em plena nossa série de mensagens que fala sobre a virada. E a gente pode começar essa conversa dessa noite pensando sobre um termo que é cada vez mais difícil para a gente associar, que é o tema da perseverança. Então, eu queria começar com você fazendo essa pergunta. Em sua opinião, o que significa a palavra perseverança? Que esse termo vem na sua mente? Bom, quando eu falo em perseverança, a imagem que traz à minha mente é como se fosse um corredor de 1000 metros rasos.
quando eles saem de um ponto específico e eles estão em corrida constante e estão dando a volta no estádio para chegar ao ponto inicial, e eu vejo que alguns já estão ficando para trás, alguns já estão desistindo da corrida, enquanto outros estão pouco se lixando do seu posicionamento. Eles não estão se importando mais se vão chegar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em último. O que eles querem, na verdade, é chegar. Perseverança é isso. É quando o que me importa não é se eu chegar em primeiro lugar. Não importa se eu vou chegar antes que todo mundo. Importa se eu vou chegar. Importa se eu vou conquistar aquilo que eu me propus no meu coração. Quando eu falo a palavra perseverança, também me lembra um pouco aquelas pessoas que vão para suas batalhas, ou em ambientes de guerra, ambientes militares, onde algumas pessoas já estão feridas, machucadas, o exército já é pequeno, o exército já está pronto a bater em retirada, enquanto outros já estão dizendo, não, nós vamos continuar, vamos prevalecer, vamos permanecer, porque ainda é possível vencer essa batalha. Perseverança, para mim, portanto, ela é resumida com essa frase: ficar em pé quando todo mundo já caiu. Isso que é perseverança. E você pode ser perseverante no seu trabalho. Enquanto todo mundo está dizendo, ih, rapaz, a empresa aqui está feia a coisa, hein? Eu acho que ela vai fechar as portas. Enquanto todo mundo já caiu na sua esperança, você continua em pé dizendo, não, Deus vai abençoar. Nós vamos conseguir sair dessa situação. Nós não perderemos o nosso trabalho. São pessoas que não são otimistas apenas. São pessoas que têm perseverança. Pessoas que têm capacidade de resistir diante das adversidades e de continuarem firme em pé, mesmo depois de levar um grande e terrível golpe. Você pode ser perseverante no seu casamento. Enquanto sua sogra, enquanto o seu sogro diz para você que o seu marido não tem mais jeito, você olha para eles e diz, não, mas eu confio em Deus, eu sei que Deus pode restaurar a vida dele, e eu sei que Deus pode restaurar meu casamento. Enquanto suas amigas ou seus amigos dizem que não tem mais jeito para sua esposa, eu não tenho mais jeito para o seu casamento, você diz, não, eu vou continuar em pé, eu vou continuar lutando. Enquanto todo mundo já desistiu, você continua em pé. Enquanto todo mundo já colocou um rótulo de derrota em você, dizendo, ih, rapaz, com o seu passado, eu vou falar uma coisa, eu conheci um amigo meu um tempo atrás, que quando aconteceu isso com ele, o fracasso foi total. Enquanto todas as pessoas acreditam a você o fracasso, a incerteza e a insegurança, você tem a capacidade de continuar perseverando, ou seja, eu ainda continuo em pé. Não é a minha história que vai dizer o que vai ser do meu amanhã. Eu posso tomar decisões, atitudes, eu posso mudar hoje a minha concepção e posso continuar na minha caminhada. Perseverança é continuar em pé quando todo mundo já caiu. Eu não sei se o vídeo está no jeito aí, Guilherme, se está ok, mas tem um exemplo muito legal de perseverança. Abraham Lincoln, um dos homens mais importantes da história da humanidade, um dos homens mais influentes da história da humanidade. E eu queria que você visse esse breve vídeo que fala sobre a história de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nasceu pobre em 1809 e ao longo de toda a vida se defrontou com dificuldades e derrotas. Fracassou 2 vezes nos negócios, perdeu 8 eleições e sofreu um colapso nervoso. A derrota e o fracasso o convidavam a desistir, mas ele recusou o convite. Sua história é a de um espírito extraordinariamente perseverante, como deixa claro o seguinte resumo da sua vida. Em 1819, a família de Lincoln foi despejada da casa onde morava e ele foi obrigado a trabalhar para sustentá-la. Em 1831, fracassou nos negócios. Em 1832, concorreu à Câmara de Deputados de Illinois e perdeu. Em 1832, perdeu o emprego. Mais tarde, nesse mesmo ano, decidiu estudar direito, mas teve sua inscrição rejeitada. Em 1833, pediu dinheiro emprestado a um amigo para comercializar um negócio, mas no fim do ano foi à falência. Passou os 17 anos seguintes pagando a dívida. 1834 concorreu novamente à Câmara Estadual e perdeu. Em 1835 ficou noivo, mas a morte da noiva o deixou desconsolado. Em 1836 sofreu um colapso nervoso total que o deixou preso à cama por 6 meses. Em 1838
concorreu à presidência da Câmara e foi derrotado. Em 1840, tentou uma vaga no colégio eleitoral e perdeu. Em 1843, concorreu ao Congresso e perdeu. Em 1846, concorreu ao Congresso outra vez, desta vez venceu, abrindo finalmente o caminho para Washington. Em 1848, disputou a reeleição para o Congresso e perdeu. Em 1849, tentou um emprego no Cadastro Público de Terras e foi recusado. Em 1854, concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu. Em 1856, candidatou-se à indicação para vice-presidente na Convenção Nacional de seu partido e perdeu, tendo recebido menos de 100 votos. Em 1860, decidiu disputar a presidência. Lincoln venceu e se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos e um dos mais extraordinários líderes dos tempos modernos. Num discurso, ele disse: "O caminho foi irregular e acidentado. Escorreguei, atrapalhei-me com as minhas próprias pernas, mas me equilibrei e disse a mim mesmo: isso foi um escorregão, não uma queda." Quanta gente boa a gente pode estar perdendo porque desistiram no meio do caminho. Você imagina se Abraham Lincoln tivesse desistido na sua primeira tentativa de entrar na sua carreira política? Talvez o mundo não teria o que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos da América. Talvez aquela guerra civil que assolava o país e que dividiu o país entre os estados do norte e estados do sul, no sistema de escravidão, talvez não tivesse resistido diante da grande sabedoria que esse homem teve quando se tornou o presidente dos Estados Unidos. Imagine se ele tivesse desistido na primeira dificuldade. Imagine se ele tivesse desistido na primeira rejeição. Esse nome não constaria dentro dos grandes ícones e grandes celebridades na história da humanidade. Imagine só se um homem que abriu uma empresa durante um período turbulento da humanidade, que foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele abriu um pequeno empreendimento, vendo as necessidades das pessoas de precisarem se locomover para buscar água no Japão. E esse empreendimento, ele teve uma ideia de colocar um motor em uma bicicleta e começar a desenvolver uma bicicleta automática, que pudesse trazer menos esforço para as pessoas. E então ele começa a fazer a sua empresa e vender as primeiras unidades quando uma grande bomba cai e destrói seu empreendimento. Ele não desanima, ele continua fazendo novamente, investe mais dinheiro, só que uma situação inesperada de falência vem e quebra mais uma vez seu empreendimento. Mas ele acreditava naquela ideia. Enquanto todas as pessoas falavam assim: desiste, rapaz, para de fazer isso, você já fracassou uma vez, sua empresa foi destruída por uma bomba, agora você está falido, sem seu negócio, desiste. Ele sabia que a sua ideia era boa, ele sabia pelo que estava correndo atrás, e ele insiste mais uma vez. Hoje, se você anda numa moto, você conhece quem é esse homem. Soichiro Honda é o nome desse empreendedor, que nos idos de 1930 inaugurou a sua empresa. E diante de uma falência, diante de perder tudo diante da guerra, ele acabou perseverando. E hoje ele tem uma das maiores empresas e mais lucrativas do mundo. Veja só, se esse homem tivesse desistido na primeira bomba, e se tivesse fechado as portas na primeira falência, quanta gente boa aqui em Sertanópolis a gente está perdendo porque estão desistindo. Quantos casamentos e famílias maravilhosas que podem fazer a diferença na cidade, na igreja, e podem ser um grande testemunho de uma vida que realmente vale a pena, porque estão desistindo do seu matrimônio. Quantos jovens estão desistindo do seu sonho de faculdade, porque diante de uma rejeição em um vestibular, se sentem incapazes de tentar e persistir novamente. Hoje nós estamos sendo oprimidos na nossa condição de tentar, e tentar, e tentar novamente. É só perceber na educação que nós damos para os nossos filhos. Nós não permitimos que eles tentem mais uma vez. Ou nós tomamos de suas mãos para fazer por eles, ou nós falamos: filho, já te disse que não dá certo. Deixe-o insistir. Nós estamos roubando das pessoas a capacidade de sonhar, a capacidade de lutar pelos seus ideais, e mostrando que a vida, na verdade, as coisas têm que vir fácil, e não por meio de esforços. Isso não é verdade.
Nossa vida conquista as coisas por meio dos nossos esforços e da nossa capacidade de perseverança, de persistência e de continuar em pé quando todo mundo já desistiu. Em continuar lutando quando todo mundo já jogou a toalha. De continuar prosseguindo quando todo mundo já se assentou pelo caminho. Quanta coisa boa você está perdendo na sua vida, meu querido. Quanta coisa boa você está perdendo no seu futuro, porque você está desistindo e não está insistindo em buscar algo melhor e maior que está diante de você. Mas eu quero dar uma boa notícia, que você não está sozinho nisso. Se você tem a tendência de desistir, de abandonar os seus sonhos e projetos e de se sentir vitimizado por circunstâncias, você não é o primeiro. E também não será o último. Por isso eu trouxe para vocês um exemplo de liderança e um exemplo de perseverança: Davi. Davi é esse homem que se reergue das cinzas, é esse homem na Bíblia que apresenta perseverança e que faz uma virada das mais extraordinárias na história da Bíblia. Em pouco tempo, esse homem vai do fracasso ao sucesso, do desespero à esperança, do abandono ao acolhimento. Em um versículo, esse homem recebe toda força e todo vigor para continuar em busca do seu sonho, do seu objetivo e não desistir. Vamos aprender com ele? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Verso 1 a 6, você pode acompanhar na sua Bíblia no telão, diz assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Pausa para a gente explicar um pouquinho quem eram os amalequitas. Amalequitas são aqueles que fazem parte do povo inimigo de Deus. Os judeus viviam num núcleo de paz e harmonia entre eles, mas haviam muitos povos ao redor deles, na circunvizinhança, que queriam destruí-los e eliminá-los. Os amalequitas eram um deles. E os amalequitas são aqueles que agem geralmente em momento de vulnerabilidade e de fragilidade, ou no momento de abundância. Existem momentos de colheita de Israel que eles estão separando o trigo, os amalequitas vêm para roubar o trigo. Ou seja, os amalequitas são aqueles que vêm no momento da prosperidade, são aqueles que vêm no momento da abundância, da vitória. Sabe quando você diz: eu estou no melhor momento da minha vida? É a hora que o amalequita quer atacar você. Ele quer mostrar para você que não vale a pena, que não vale a pena você persistir, continuar, que você vai conseguir, mas logo em seguida vai perder. Quantas pessoas eu atendo nesse meu gabinete pastoral que dizem assim: pastor, eu não sei o que acontece, mas tudo dá errado para mim. Parece que quando a coisa está engrenando, é aí que vem a destruição. E sabe o que essas pessoas, na maioria dos casos, fazem? Essas pessoas abandonam o ideal, o objetivo, o propósito, o sonho, e começam a viver da sua própria derrota, dizendo: para mim não dá certo, eu não consigo nada. Porque amalequitas também vêm tempo de prosperidade, mas os amalequitas também vêm tempo de fragilidade. O Davi, aqui nesse texto, ele vai ajudar um rei para conquistar um outro povo. E sabe o que o Davi faz? Ele tem uma ideia brilhante e um erro fatal como líder. Ele pega todos os homens da cidade e vai com esse outro rei guerrear para uma outra nação, deixando a cidade vulnerável. Não tinha um homem, um guerreiro na cidade. Os amalequitas, quando viram aquela brecha, disseram: é agora. É agora. Não tem um guerreiro para defender a cidade, a gente vai contra ela para poder tomá-la, dominá-la e destruí-la. E foi o que eles fizeram. Os amalequitas são nossos inimigos. Eles não gostam de ver nossa abundância nem a nossa prosperidade. Os amalequitas não gostam de ver o seu casamento feliz. Os amalequitas não gostam de ver você prosperando financeiramente. Os amalequitas odeiam quando você está satisfeito e realizado na vida. Os amalequitas odeiam períodos de prosperidade e de colheita na sua história. É por isso que eles articulam, fazem artimanhas e tentam de toda maneira destruir o seu propósito. De repente, chega um oficial de justiça com uma intimação para você comparecer no fórum. Um ex-funcionário de 10 anos atrás resolveu requerer na justiça um direito de algum tempo atrás. Você estava no melhor momento da empresa, era agora que você estava respirando, em meio à crise, havia sobrado até um dinheirinho para você fazer um novo investimento, ampliar, e agora você vai ter que pegar todo o seu dinheiro para acertar aquilo que ficou para trás com a amalequita que queria roubar a sua empresa, sua paz e a sua prosperidade. Estava tudo bem no seu casamento, você já estava levando a esposa para jantar, a restauração já estava prometida, ela havia te perdoado, e de repente vem uma amalequita e entra com aquela história, posta algo no Facebook, a sua esposa mostra para você e diz: como é que eu posso me livrar de uma memória como essa se as pessoas ainda continuam me lembrando? E uma amalequita entrou através da rede social.
Está tudo bem na sua casa, você volta para casa do trabalho assoviando, abre o portão, quando de repente chega na mesa do jantar e a sua esposa dá aquela notícia: nossa filha está grávida. Aos 14, 15, 16 anos de idade, o que a gente vai fazer? Estava tudo bem, o sonho era legal, você estava pronto para comprar uma viagem para Disney para ela. Agora vai ter que comprar fralda. O Malequita entrou na sua casa. E os sonhos vão sendo destruídos. E aí a gente começa a apontar pessoas, e a gente começa a vitimar pessoas, e a gente começa a culpabilizar pessoas, e a gente começa a se colocar na condição de quem é sempre o fragilizado, sempre o vulnerável. Tudo dá errado para mim, nada dá certo, eu vou desistir dessa vida, eu vou sair andando pela rua, eu estou perdido no mundo. Quando na verdade o que aconteceu é que você teve um embate com a Amalequita, e todo mundo tem, queridos, todo mundo. Os amalequitas não ficam felizes com a nossa abundância, mas também se aproveitam da nossa fragilidade. Sabe quando você deixa aquela brecha aberta? Quando você faz uma coisa que não deveria ter feito no trabalho, faz uma coisa e fala uma coisa que não deveria ter falado para a esposa, faz uma coisa que não deveria ter feito para os pais, o Amalequita vem nessa hora e destrói o relacionamento com os pais, destrói o relacionamento conjugal, afeta a sua visão dentro do trabalho. A Amalequita é assim. Ele vem na nossa abundância, mas também vem na nossa escassez. Vem quando está sobrando, mas vem também quando nós estamos pedindo. Isso vem, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Amalequitas existem, e eles estão à sua volta todo o tempo, tentando roubar a sua alegria. Agora cabe a você, se você vai jogar a toalha, ou vai continuar lutando contra os amalequitas. Porque o Davi deixa vulnerável a cidade. Os amalequitas entram, só que o Davi tem uma outra postura. Continuando o texto, só num pedacinho de baixo, diz assim: Ziclag haviam incendiado a cidade. Pessoal, Ziclag é uma cidade muito importante para Davi. Davi aqui, ele é um fugitivo, lembra? Saul quer matar Davi a todo custo. O rei de Israel não gosta de Davi. E agora ele tinha uma ideia, assim, brilhante, de sair e deixar a cidade vulnerável. Só que Ziclag não é qualquer cidade. Ziclag é a cidade dos sonhos de Davi. Porque Davi anda como fugitivo. Ora ele mora em deserto, ora ele mora em cavernas, ora ele mora em situações adversas, ele mora ao relento. Aí um rei um dia diz para ele: Davi, onde você mora, meu filho? E Davi fala: eu moro em todo lugar. Eu estou com a minha família, eu estou com esses homens que aderiram à minha campanha, e a gente está andando por aí sem destino. E aí esse rei fala assim: eu vou te dar um pedaço de terra. E o pedaço de terra dado a você, Davi, é Ziclag. E então ele dá um pedaço de terra a Davi. Davi estabelece sua residência em Ziclag, e agora Davi tem lugar onde morar. Davi tem lugar onde se alegrar. Davi tem lugar onde se reabastecer. Davi tem lugar onde se regozijar. Ali é o lugar do refrigério. Imagina, Davi agora tem um lugar para viver, ora em caverna, ora em deserto, mas agora ele tem o seu lugar, Ziclag. Nós também temos nossa Ziclag, que custou para a gente adquirir. Talvez seja aquela casa própria, que agora as dívidas estão querendo levar embora. Talvez seja o casamento, que agora um adultério quer roubar e destruir. Talvez seja um filho, que um traficante quer querendo aliciar. Talvez seja uma filha, que agora está nesse momento perdida nas noites de Londrina ou da região. E aí a nossa Ziclag, que nós pegamos no colo quando era bebezinho, trocamos as fraldas, agora olha para nós e diz: eu não te respeito como pai, eu não te aceito como mãe. Talvez aquela mulher que a gente entrou com ela no altar, e os olhos brilhando por saber que era a esposa da vida. Ou talvez aquele homem que você entrou trazendo ao altar, brilhando os seus olhos, porque era o homem da sua vida, sua Ziclag. Aí veio a Amalequita, pisou no seu casamento, pisou no seu relacionamento conjugal. Hoje você é um estranho na cama da sua esposa, e você é uma estranha na cama do seu esposo. Sua Ziclag foi incendiada, sua Ziclag foi destruída. Ziclag é o lugar dos sonhos. É quando você entrou na faculdade, e no primeiro ano tudo ia bem, quando de repente um problema financeiro afetou a sua família, e você teve que trancar a matrícula, porque não tem condição de continuar pagando. Sua Ziclag foi destruída. Hoje você trabalha no fundo de uma loja como balconista, totalmente irrealizada, totalmente frustrada ou frustrado, porque sua Ziclag foi destruída. A minha pergunta para você é: todos nós temos Ziclag destruída, mas o que podemos fazer para recuperá-la? Todos nós sofremos isso.
Eu já tive inúmeras Ziclags, onde eu coloquei a minha confiança, onde eu coloquei e disse, agora é meu lugar de refrigério, é o meu lugar de restauração, é o meu lugar de vitória, é o meu lugar de bênção, é a minha Ziclag. Graças a Deus, eu andava de deserto em deserto, de caverna em caverna, agora eu tenho Ziclag, e aí o inimigo veio e incendiou minha Ziclag. Quando eu cheguei, tudo que eu vi era uma fumaça, densa e escura. Mas aí a gente tem a opção entre chorar, sentar e lamentar nossa Ziclag incendiada, ou a gente se levantar e lutar por ela. Que você tem uma Ziclag que talvez esteja destruída, que era o lugar do seu sonho, que pode ser de casamento à empresa, de filhos a realizações pessoais e profissionais. Se você tem uma Ziclag incendiada, a minha pergunta para você é, o que você vai fazer? Você vai sentar e chorar? Ou vai se levantar e lutar? Porque não tem nada pior do que uma Ziclag subindo e cheirando fumaça. Olha o que o texto continua dizendo. Diz assim, nos versículos posteriores. Levaram como prisioneiro todos os que estavam. Entraram os amalequitas, levaram tudo de Ziclag, as mulheres, os jovens e até os idosos. Ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhas e filhos haviam sido levados como prisioneiros. Queridos, não tem nada pior na vida do que viver e ver ruínas. Às vezes a gente olha para a nossa vida e tudo que a gente vê é uma grande ruína, um grande arsenal de destruição. Quando nós visitamos a Jordânia, na Jordânia existe um grande local que é um sítio arqueológico, de muitas ruínas. E quando a gente chega assim, é uma visão triste, porque nada está acabado. Tudo está pela metade. São muros, metade construídos. São estátuas, metade preservadas. Ruínas são assim, elas não estão inteiras. Elas estão em parte destruídas, mas reservam ali e preservam ali uma memória. Não tem nada pior do que ruína. Porque a ruína, ela nos lembra de que aquilo já passou, mas também nos lembra de que aquilo já existiu. Ao mesmo tempo que a gente olha para a ruína e fala, já passou. É quando você olha o porta-retrato da sua família sobre a sua mesa, ou sobre o aparador da sua casa, ou na parede pendurado. É uma ruína de família, porque você olha aquela imagem e vê o pai, a mãe, os filhos. É uma memória de algo que já existiu, mas quando você vê o relacionamento truncado, filhos que não se falam entre si, pais que não respeitam seus filhos, pessoas amarguradas dentro da própria casa, você olha e fala, já existiu uma família nessa casa, mas tudo que tem agora é uma ruína, já não tem mais. Quando você passa na frente da sua loja, que foi uma loja, está lá ainda a placa da sua loja, e as portas fechadas, não é tão triste você olhar, aqui já existiu alguma coisa, mas agora não existe mais. Não tem nada mais difícil do que a gente ter que ver as ruínas da nossa vida, olhar para o nosso passado e ver as coisas que não se completaram, que não prevaleceram, que não permaneceram, olhar para trás e ver as fumaças subindo, e ver aquele ambiente de destruição. E eu pergunto para você, o que você vai fazer? Você vai olhar para as ruínas da sua vida, sentar e lamentar, ou levantar e agir? Porque esse é o contexto. Existe um contexto de destruição, existe um contexto de fracasso visitando Davi. Davi sai da cidade. Quando volta, os amalequitas tinham incendiado sua cidade. Tudo que ele vê são as ruínas, uma história que já existiu, mas que não existe mais. E agora? E agora, Davi, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? Bom, aqui eu começo a desenhar com vocês o quadro da derrota que vem nos versículos seguintes, tá bom? Circunstâncias adversas. Vamos começar a desenhar na vida de Davi o quadro da derrota. E olha lá. Então, no versículo 4 diz assim: Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Quando eles veem a fumaça subindo da cidade, sabe o que eles fazem? Choram. E choram até não ter mais força. Irmãos, eu já chorei, mas eu nunca chorei até não ter mais força. Eu nem imagino que seja isso. Eu nem imagino que é você se prostrar, você deitar e falar, eu vou ficar chorando tanto que eu não tenho nem mais força de levantar. E diz que eles ficaram nesse quadro depressivo, quando viram a cidade em ruínas. Você também fica assim? Você também tem fases da sua vida que você se sente assim? Você chora por dentro e sangra a sua alma até você não ter mais força? Bem-vindo às circunstâncias adversas. É um quadro de fracasso. Outro quadro de fracasso, continua no versículo 6. E todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Amargura, ressentimento, ódio,
culpar as pessoas. É o meu marido, é o meu patrão, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu professor, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu líder. E a gente começa a procurar culpados. E a gente começa a ficar tão ressentido, tão amargurado, que a gente começa a procurar quem culpar. E o versículo 6 diz que os homens queriam apedrejar quem? Davi. Se tem um culpado nisso tudo, vamos matar, porque é o Davi. Não é isso que você quer fazer? Como é que você quer tratar o seu casamento e levantar-se da cinza se você quer matar o seu marido? Como é que quer tratar a sua empresa sendo que você quer matar os empregados? Como é que você quer restaurar a sua família se você não quer olhar na face dos seus filhos? Como é que você quer ser alguém na vida se você está tomado de ressentimento, de ódio, de amargura, culpando as pessoas pelo seu fracasso? Esse é o quadro de fracasso. As circunstâncias adversas vêm e a gente começa a procurar culpado. E aí, a gente fica profundamente angustiado. Quando as pessoas olham e dizem, a culpa é sua. Foi você que não cuidou do seu filho. Foi você que não administrou bem a empresa. Foi você que não buscou a Deus quando deveria ter buscado. Foi você que traiu, enganou, mentiu, falhou, fracassou. E a gente fica profundamente angustiado. Olha esses 3 termos, irmãos, em destaque. Em alta voz até não terem mais forças, amargurados e profundamente angustiados. Esse é o quadro de fracasso. Eu não sei quantos de vocês estão nesse quadro. Eu não sei quantos de vocês entraram aqui essa noite sem forças para lutar. Eu não sei quantos de vocês entraram aqui essa noite com raízes de ressentimento e de amargura no seu coração. Eu não sei quantos de vocês aqui essa noite estão apedrejando alguém por causa do seu fracasso. E eu não sei quantos de vocês essa noite estão sendo apedrejados por causa de fracassos alheios. Eu não sei quantos de vocês estão profundamente angustiados essa noite. Eu só sei uma coisa, que assim como existe o quadro de derrota, também existe o quadro da vitória. E o texto que nós estamos lendo, ele vai apresentar o quadro de vitória, que é a atitude de perseverança. Diz o texto, no versículo 6, Davi não foi o exército, não foi o general, não foi uma pessoa importante do exército, foi Davi. Davi assume a responsabilidade. Davi assume a condição. Se tem alguém que pode mudar a sua história, é você. Se tem alguém que pode mudar a sua empresa, é você. Se tem alguém que pode mudar o seu casamento, não é a sua esposa, é você. É quando você assumir sua responsabilidade. Se tem alguém que pode mudar a vida financeira, é você. Se tem alguém que pode mudar a vida profissional, é você. Não pode culpar o sistema, não pode culpar a falta de oportunidade. A oportunidade está aí, e quem agarra suas oportunidades tem condições de crescer. O Davi se levanta, ele diz, sou eu sou o responsável pela minha derrota, como também sou o responsável pela minha vitória. E então o texto diz no versículo seguinte, Davi, porém. Irmãos, eu amo essa palavra, eu amo esse termo porém, porque Davi é o guerreiro. Davi vai ficar prostrado, Davi vai ficar lamentando, Davi vai ficar sentado na escada chorando, oh meu Deus, eu tinha uma família bonita aqui nessa cidade, oh meu Deus, eu tinha uma empresa tão boa, tão lucrativa, oh meu Deus, eu tinha uma igreja que era tão maravilhosa, oh meu Deus, eu perdi tudo. Nós estamos falando de Davi, gente, o guerreiro venceu Golias com 5 pedras e precisou usar apenas uma. Nós estamos falando de um homem que tem a capacidade de se refazer diante das adversidades. Por isso que o termo diz, depois desse quadro de fracasso, Davi e os seus homens prostrados, ele diz, sou eu sou o responsável, eu quero a mudança da minha família, eu quero a mudança da minha cidade. Ele se levanta, e quando ele se levanta, o texto diz, Davi porém, Marcos porém, Fernanda porém, Antônio porém, Márcia porém, João porém, Felipe porém, Denis porém. Quanta gente pode transformar a sua história se aprender a tirar o ponto final e colocar uma vírgula. Você perdeu o casamento, porém. Você perdeu a empresa, porém. Você perdeu a saúde, porém. Você perdeu filhos, porém. Perdeu a fé, porém. O que você perdeu na sua vida? Qual é a sua Ziklag? Vou fazer a pergunta novamente para você. Você vai ficar sentado lamentando? Ou vai levantar-se para lutar? Porque Davi, porém. E a palavra porém é uma adversativa. É uma conjunção adversativa no nosso português que muda uma mudança que mostra uma mudança de situação. Por exemplo, eu estava indo na padaria, porém resolvi ir ao mercado. Entendeu? Eu estava indo à escola, porém resolvi visitar o meu amigo. Porém muda curso. Porém muda trajetória.
porém muda destino. Eu era perdido, porém encontrei Jesus. Eu era amarrado pelos vícios, porém encontrei a palavra de Deus. Eu estava perdido da vida, porém encontrei a fé em Cristo na terça da esperança. Eu estava sem esperanças, porém eu encontrei em Deus força para viver. Eu estava perdido na vida e agora encontrei um significado em Deus. Porém, você pode viver isso. Você pode experimentar isso. Você pode experimentar esse levantar, essa disposição. Coloque uma adversativa na sua adversidade. Se você tem uma adversidade na sua vida, coloque uma adversativa, porém, mas, contudo, entretanto, todavia. Ele adulterou, porém. Ela traiu, porém. Ele se drogou, porém. Ela foi abusada, porém. Ele foi violento, porém. Ela foi agredida, porém. Porém, essa palavra muda tudo, irmãos. E você tem condição de colocar isso na sua vida hoje. Hoje, você pode mudar a sua história se você decidir colocar uma adversativa na adversidade. Coloque uma adversativa na adversidade. O que você está vivendo? Coloque isso. Coloque uma adversativa diante da sua luta. Porém, a palavra da perseverança e dos novos começos. Olha só o que o apóstolo Paulo diz depois de enfrentar tantas adversidades. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo perplexos, porém não desesperados. Em tudo perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Esta é a sua jornada, esta é a sua vida. Pelo amor de Deus, pare de se colocar como vítima, pare de cruzar os braços, pare de falar que todo mundo está te perseguindo, pare de dizer que você não tem oportunidades, pare de dizer que a sua vida é uma trajetória de derrota. Coloque um porém, não desista, não jogue a toalha, ainda não acabou. Perseverança é continuar em pé quando todo mundo já desistiu de lutar. Você vai desistir de lutar e vai sentar a chorar? Ou você vai se posicionar para recuperar aquilo que foi levado de você? E aquilo que era importante? Ou aquilo que você ainda quer conquistar? Davi, porém. Paulo, porém. Jesus disse: no mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo. Jesus é o maior mestre. E ele disse: vocês vão ver Ziclagues destruídas, porém não desanime. Não desanime, não pare no meio do caminho. É a sua hora, é o momento de você se levantar e colocar uma adversativa nessa adversidade. O quadro da vitória. Davi, porém, o que o Davi fez? Porém o quê? Porém, foi jogar PlayStation? Porém, fugiu da cidade? Porém, arrumou um novo casamento? Porém, foi habitar numa nova cidade? Davi, porém, se reanimou no Senhor. Davi sabe onde colocar sua confiança. Aqui, irmãos, não é a autoajuda. Aqui é a ajuda do alto. Aqui é quando a gente coloca a nossa confiança não no pastor, não na palavra do pastor, não na igreja, não na instituição, não nas 7 semanas. Aqui nós colocamos a nossa confiança no lugar certo, em Jesus Cristo. Ele que reanima as forças, Ele que dá força para você vencer, Ele que te levanta do estado de desespero, de angústia, de perda, de derrota, de fracasso. Jesus, esse nome tem poder. Davi sabe para onde correr. Ele não fica de nem barata tonta, tentando financiamento no banco, tentando conversar com as pessoas ofendidas, tentando fazer um plano estratégico com o exército. Davi não está correndo para um lado para o outro. Davi está focado. Eu quero, Senhor, força. Eu quero ânimo. Eu quero coragem. Eu preciso me reanimar no Senhor. E o texto diz que ele se levantou no Senhor. Quer se levantar essa noite? Quer se levantar essa noite? Não é quando a sua conta melhorar. Não é quando o seu marido mudar. Não é quando seus filhos te perdoarem. Não é quando você voltar para sua casa. Não é quando você reabrir o seu negócio. Não é quando o médico te liberar do tratamento. Quer força essa noite para se levantar? É quando você encontrar Jesus. Porque diz assim Isaías 40, 29. Mas os que esperam no Senhor, no versículo 31, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Quando você coloca a sua força no Senhor, você tem força para vencer. A força do homem acaba. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço carnal a sua fonte de segurança. Bendito é o homem que confia em Deus e faz dele o seu livramento. Confie em Deus, minha irmã. Confie em Deus, meu irmão. Coloque sua fé e sua esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a fonte que alimenta seu coração. Então, essa é a palavra que traz força para você. Davi teve resiliência, uma palavra diferente, nova, e eu vou explicar para você hoje o que ela significa. A palavra resiliência significa
a capacidade de voltar ao estado natural após uma situação crítica ou fora do comum. Sabe quando você compra um tapete bonito, felpudo, com aqueles cabelinhos para cima, e você pisa nele assim, e de repente você tira o pé e está amassado? E depois você volta, eles voltaram no mesmo lugar? Eles subiram novamente? Isso é resiliência. É quando você volta ao mesmo estado. Quando você pega um elástico, estica, e solta o elástico, ele volta ao mesmo estado. Davi está pisoteado, amargurado, deprimido, profundamente melancólico. Porém, é a palavra da resiliência. É voltar ao estado anterior. Nós vamos. E o Davi então se levanta desse estado, vai contra os amalequistas, chama os exércitos e fala: nós vamos no nome do Senhor. Vai, recupera a sua família, volta para a sua cidade, reconstrói Ziclag e mora ali por mais muitos dias. Davi, porém, Marcos, porém, Fernanda, porém, João, porém, Antônio, porém, é você, é a sua história. Está na hora de você não ser mais vítima e não ficar numa situação de desespero. Está na hora de você se levantar dessa situação crítica ou incomum. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Eu acho que visualizando fica legal. Esse aqui é um travesseiro de viscoelástico. O pessoal chama de travesseiro da NASA, não é? E ele tem um elemento de resiliência dentro dele, faz parte. Quando você o aperta, então ele volta ao estado natural. E eu quero fazer uma ilustração para você perceber como que acontecem os processos na nossa vida. Não sei se você consegue enxergar aí no chão, mas eu vou dobrar o meu travesseiro e vou pisar em cima. E então, às vezes você se sente assim em determinadas situações da sua vida. Pisaram em você, deprimiram você, destruíram, machucaram, feriram você. E além de ferir você, pisaram. E disseram: você não tem condição. E aí eles falaram: não, a gente vai fazer mais uma dobra, a gente vai pisar mais um pouco você, a gente não aguenta ver você assim, a gente quer destruir um pouquinho mais. Sabe aquela história de colocar a faca e torcer a faca para doer um pouquinho mais? Tem gente que faz isso com a gente, não faz? Aí fala: não, a gente quer pisotear mais você. A gente vai pisar, a gente vai marchar em cima de você, a gente quer te destruir. Tem gente que fala: não, a gente quer pular em cima de você. E a gente vai acabar com você. Não vai sobrar nada, pedra sobre pedra. Você está totalmente destruído, acabado. Pergunta: qual é a chance de alguém assim se levantar dessa situação? Dessa situação de miséria, de perda, de desamparo, de traição. Qual é a chance? A chance é quando a gente coloca um porém. É quando a gente sabe que Deus plantou em nós a capacidade de se levantar e lutar por aquilo que é importante. Então, olha o coitadinho do meu travesseiro, como é que ficou. E aí, eu espero que alguma coisa comece a acontecer com ele. Enquanto eu estou falando com vocês, o travesseiro vai retornando ao seu estado natural. Enquanto eu estou falando com vocês, os elementos que trabalham internamente estão fazendo ele ficar rechonchudo novamente, crescer, aumentar. Enquanto eu estou falando essa palavra com você essa noite, o Espírito Santo está fazendo você se levantar, você se dispor, você aumentar sua condição. Enquanto eu estou falando aqui, cantando louvores com você, o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e dizendo: é capaz, é possível, você tem condições, eu estou com você. Não desanime, não fique triste, não fique desamparado, não sinta-se abandonado. Enquanto você está aqui, um elemento especial está trabalhando essa noite, o Espírito Santo, transformando a sua vida amassada, destruída, desprezada, em uma vida restaurada, que faça valer a pena. E então, enquanto eu falei com vocês aqui, o meu travesseiro voltou ao seu estado natural. E eu espero que essa noite, enquanto nós ficamos essa 1h10 dentro desse lugar, o Espírito Santo tenha agido de tal maneira no seu coração, que você tenha voltado ao seu estado natural. O estado de um vencedor, um estado de um filho e filha de Deus, que foi criado para pairar sobre situações adversas e sustentá-las diante da confiança em Deus. Eu espero que essa palavra seja para você. E enquanto estivermos aqui, todas as terças-feiras, que você permita os elementos do Espírito Santo agir no seu coração, trazendo força, resistência, esperança e levantando você do seu estado de derrota. Davi, porém, se reanimou no Senhor. Eu espero que essa noite você se reanime também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu espero que essa palavra tenha trazido fé, convicção, temor. Eu tenho esperança que a virada aconteceu em sua vida. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, nós vamos orar para as pessoas que estão na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. Enquanto cantamos esse louvor, nós vamos orar para as pessoas que vão começar a sua campanha hoje. Então faça esse propósito: Senhor, eu vou continuar, eu vou perseverar
Perseverança é continuar quando todo mundo já desistiu. Eu vou viver uma virada na minha vida. Eu posso estar fracassado, com a Ziclag destruída, porém eu confio no Senhor. O Espírito Santo agiu em mim e eu vou voltar ao meu estado natural em Cristo, porque eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo, meu Senhor. Você que vai começar a sua campanha, pode vir à frente para receber oração, juntamente com os nossos intercessores que já podem vir aqui. Nós vamos orar por aqueles que estão na 5ª, 6ª, 7ª semana, e você que vai começar a sua campanha de oração agora, enquanto cantamos essa canção. Pode vir à frente, nós vamos orar com você. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Filho de Davi, Jesus Cristo, o Senhor está aqui sei que estás para te levantar, para renovar suas forças, para te ajudar. Na multidão clamo o teu nome, Senhor, nós clamamos. O teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Ele faz o impossível, faz o impossível acontecer. Faz você levantar do pó e das cinzas. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós vamos sair desse lugar, e nesses minutos que passamos aqui, o teu Espírito Santo despertou esse homem, despertou essa mulher, despertou esse jovem, despertou, a Deus, esse adolescente, despertou essa jovem senhora, esse senhor, para continuar e não desistir, para perseverar e não jogar a toalha. Senhor, nós queremos força do Espírito Santo, queremos a presença do Senhor, nos levantando, nos renovando, nos ajudando e nos dispondo a conquistar nossa Ziclag. Ela não ficará destruída, ela não ficará em ruínas, ela não ficará fumaceando, ela não ficará sendo lembrada como obra de destruição. Nossa Ziclag será restaurada, porque estamos nos levantando no nome de Jesus. Porém,
Porém, nós colocamos uma vírgula nessa história de derrota, e agora vamos, em nome do Senhor Jesus, conquistar o impossível pela fé. A restauração chega, a vitória aparece e a presença do Senhor nos toma. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana e uma virada nessa semana a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos com Deus, irmãos. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível